Você também cansou de passar raiva com a internet? O que eu mais tenho visto hoje em dia de pessoas ao meu redor é de como a gente tá cansado de passar raiva vendo tanta coisa inútil em qualquer rede social que a gente esteja. As coisas pipocam na nossa cara e são coisas que de alguma forma queimam dentro da gente, que a gente faz aquilo, nosso sangue ferver. E o que me motivou a querer gravar isso é que já faz algum tempo que eu não passo tanta raiva na internet, mas são por pequenas ações que eu comecei a fazer no meu dia a dia que eu sinto que eu não vou usar a palavra que eu hackeei o algoritmo, mas que eu sinto que eu consegui transformar ele a meu favor. Inclusive, o último conteúdo que eu postei, que já faz algum tempo, ele falava sobre rage bait, que é basicamente, muito resumidamente falando, que é quando as pessoas usam a raiva para fazer o nosso clique ou gerar algum tipo de interação com o conteúdo. Eu vou linkar ele aqui de alguma forma para você poder ouvir e escutar depois. Então, para mim, o desafio aqui é tentar criar um ambiente pra gente mesmo usando a internet que a gente, por consequência, não dê tanta atenção e dinheiro pra besteira ou pra conteúdo que é pensado pra gente passar raiva, e que, sinceramente, eu vejo cada vez mais as pessoas reclamando que aquilo meio que tira a paz delas ou, enfim, destrói o dia delas, e pra mim isso não faz o menor sentido. Então eu vou listar aqui mais ou menos umas 8 coisas, ações que eu tomei já faz alguns anos, que me ajudam a pelo menos me manter longe disso, e que tornaram, na verdade, até um pouco do meu uso de internet um pouco até sem graça, pra ser sincero. Número 1, não gostou de algo, só passa adiante. E eu sei que isso pode parecer meio óbvio, parece difícil, sabe, tu não compartilhar ou tu não comentar alguma coisa, ou mesmo xingar essa pessoa, essa página, enfim, nos comentários, ainda mais quando se trata de alguma coisa que te atingiu diretamente, seja uma opinião que tu tem, alguma questão política, ou uma ação que uma pessoa teve que tu discorda completamente. Então a melhor coisa a se fazer é só passar adiante, scrollar pro próximo vídeo, ou seja lá o que você estiver vendo, e pensar que, na verdade, aquele conteúdo ele pode estar sendo, inclusive, pensado para te fazer passar essa raiva. Que talvez aquela nem seja a opinião da pessoa de verdade, mas ela sabe que se ela tiver uma opinião, alguma ideia, ou ela fizer algum tipo de comentário, isso vai atrair tanto as pessoas que vão concordar com aquilo, quanto as pessoas que discordam completamente daquilo, e enfim, o próprio campo de comentários acaba virando, sei lá, um grande quintal de rinha de galo, assim, porque as pessoas ficam realmente brigando entre si. Ou melhor ainda, sinaliza naqueles 3 pontinhos normalmente que esse tipo de conteúdo não te interessa e que tu não quer ver mais nenhum tipo de conteúdo semelhante àquele. Então dessa forma tu coloca, ensina o algoritmo a trabalhar ao teu favor. A não ser que tu goste de passar raiva, quer ficar vendo esse tipo de conteúdo, inclusive daí isso aqui nem é pra ti, porque não faz nenhum sentido, né? Segundo ponto, apareceu alguma coisa que tu gosta muito, dá like, salva, compartilha aquilo com os teus amigos, com pessoas que são interessantes. Se for um vídeo, assiste ele o máximo de tempo possível, comenta de fato, porque essas coisas, além de ajudarem o criador que postou aquele conteúdo que é interessante pra você, ele também ajuda a ensinar o tipo de coisa, de conteúdo que tu gosta, e aí o algoritmo entende isso de uma forma muito clara. E aqui eu vou abrir um parênteses muito rápido, porque esse tópico é um dos menores. Recentemente eu comecei a me interessar muito por uma coisa muito específica, que é conteúdos de galinhas, e daí meme de galinha, criação de galinha, principalmente galinha garnizé, e eu compartilho isso só com um amigo meu. Mas isso já foi o suficiente pro algoritmo começar a me entregar muita coisa de galinha, e daí ele entra em todo o universo possível de galinha, principalmente galinha caipira e galinha garnizé. É um contexto bem mais profundo, assim, de por que eu tô fazendo isso, mas enfim, é só um resumo. Eu não paro de ver, todos os dias eu recebo conteúdo de galinha e, enfim, tudo que envolve galinha garnizé. Então, esse é o segundo ponto. Os próximos 2 tópicos, o 3 e o 4, vão ser basicamente a mesma coisa, mas elas vão ter efeitos diversos. A número 3 é tu ir nas pessoas que tu segue, olhar cada um deles e ver os criadores de conteúdo, ou enfim, as pessoas que tu gosta, enfim, e acessar o perfil delas e começar a fazer as mesmas coisas do ponto 2, que era dar like, salvar, compartilhar, comentar. Porque uma das coisas que é bem comum é de hoje em dia alguns criadores sumirem muito rápido e, enfim, isso é por conta do algoritmo, porque daqui a pouco a pessoa ficou algumas semanas, alguns meses sem postar, depois que ela volta a postar, ela simplesmente desaparece da timeline das pessoas. Isso é uma coisa bem comum, bem normal, inclusive é uma coisa que acontece com bastante frequência no TikTok, mas isso reverbera em todas as redes sociais. Então é isso, acessa vai lá nos teus seguindo
e acessa os perfis de coisas que tu realmente gosta e, enfim, faz isso, compartilha, salva. Não precisa salvar em lugar nenhum, não precisa mandar pra ninguém específico, mas assim, ó, mostra que aquilo ali, que aquela pessoa específica te interessa. E isso vai treinar o algoritmo novamente. O número 4, tu pode fazer ao mesmo tempo que tu faz a 3, porque assim, a ideia é dar um follow sem dó no que não faz mais sentido. Novamente, isso talvez soe meio tipo, putz, é sério que essa é a dica que tá me dando? Mas é que de verdade é uma coisa que eu tenho feito já há algum tempo e funciona, porque talvez você se surpreenda, mas é com uma certa frequência a gente continua acompanhando coisas que não fazem mais nenhum sentido na nossa vida. Porque a gente esquece simplesmente isso. Então, como eu falei, de tempos em tempos eu entro nos meus seguindo e dou um follow sem dó. E aí eu vou me usar como exemplo, porque, né, na verdade esse vídeo eu tô fazendo baseado nas coisas que eu faço. Mas há muito tempo eu parei de seguir muita gente famosa que eu já seguia, enfim, desde que eu tinha criado a conta no Instagram. Mas eu parei de seguir pessoas, na grande maioria das pessoas famosas. Comecei a priorizar pequenos produtores de conteúdo, ou alguns famosos ainda, mas alguns famosos que de alguma forma eu acho que fazem sentido ainda eu estar acompanhando. Mas é isso, em suma, parar de seguir gente famosa que não faz nenhum sentido e só segue porque, sei lá, é famosa, fez alguma coisa aleatória, enfim. De fato, isso muda bastante as coisas. Parar de seguir, sei lá, aquele colega da quinta série que tu ainda acompanha lá, tu não tem mais nenhum contato com ela, tu não tem mais nem interesse. E assim, pra ser sincero, eu acompanhava muita gente das minhas antigas cidades que eu morei e eu não tinha mais nenhum contato, eu não interagia com essas pessoas, entendeu? Pessoas que eu seguia, mas que assim, eu não tinha uma amizade, uma coisa profunda com essas pessoas, era só uma coisa meio, sei lá, talvez de cumplicidade, não sei qual é que era isso. Mas eu parei, dei um follow, não faço nenhuma questão, e de fato, isso ajuda muito nessa limpa também de coisas que tu não quer mais ver, porque não é interessante, não é do teu interesse. Fora, sei lá, gente aleatória que ficava ostentando uma vida que, primeiro, eu nunca vou ter, segundo, eu não quero ter, então é quase uma coisa, não é moralista, mas é uma coisa mais de entender assim, isso faz sentido pra mim de alguma forma, tem uma coisa que eu me inspiro nessa pessoa. Então eu acho que o ponto central que dá pra botar dentro desse número 4 é de dar um follow em pessoas que não te inspiram de nenhuma forma, sabe? Tudo melhorou? Claro que não, mas assim, muitas dessas pessoas que eu acompanhava de alguma forma, e às vezes até de forma inconsciente, me deixavam um pouco ansioso, ou me colocava numa posição de ficar me comparando. Então, não vai fazer diferença na tua vida, realmente, e provavelmente tu vai esquecer que tu seguir essa pessoa muito, muito fácil. Número 5. E aqui, na verdade, eu acho que talvez nem seja tanto para passar raiva, mas também um pouco para diminuir tempo de tela. E não é só para essa número 5, as próximas 3 que eu vou falar vão ser sobre isso. Mas desative notificações das redes sociais. Eu fiz isso já faz uns bons quase 8 anos, eu acho. Twitter, Instagram, na época eu não tinha TikTok, mas o TikTok também não tem. Toda vez que eu instalo um aplicativo novo, eu não ativo as notificações dele. E por que eu fiz isso? Primeiro, que o mundo não vai acabar se eu perder uma notificação. Segundo, é que tu ficar recebendo essas notificações durante o dia vai sempre puxar tua atenção para essa notificação. E aí pensa que, sei lá, daqui a pouco vai entrar uma notificação do Twitter porque alguém deu like num tweet antigo teu ou qualquer coisa do gênero. Assim, isso vai tirar tua atenção de alguma coisa que tu estiver fazendo para olhar pro teu celular, para ver uma notificação, e isso não vai agregar em nada, não vai mudar nada e vai te tirar de um foco, talvez, de alguma coisa que tu esteja fazendo que realmente seja válido e que esteja agregando alguma coisa na tua vida. E assim não foi o fim do mundo, tá? Por muito tempo, inclusive, durante esses 8 anos eu trabalhei diretamente com o Instagram e com o WhatsApp, e não é o fim do mundo. Ainda mais se forem aplicativos que tu vai usar obrigatoriamente durante o teu dia. Então assim, tu não vai esquecer de entrar no Instagram, entendeu? Talvez tu diminua o tempo que tu vai passar usando o Instagram, mas assim, não vai acabar o mundo se tu fizer isso. Ah, mas é que o meu trabalho exige. Tá, beleza, teu trabalho exige que tu tenha o WhatsApp, beleza. Dentro do WhatsApp tu consegue também desativar notificações, mas assim, tu precisa ter todas as notificações do WhatsApp ligado, não dá pra desativar aquela mensagem daquele grupo aleatório? Dá, então vai lá, faz isso e vai melhorar a tua vida bastante. Eu vou dizer que muito da minha ansiedade, assim, tipo, não perder as coisas, melhorou muito e, assim, sinceramente, o mundo não vai acabar.
Número 6. Ative a função de tempo de uso de alguns aplicativos, ou de todos os aplicativos que tu quiser. Dá para ativar um tempo de uso para ele te sinalizar quando tu ultrapassar aquele número de horas que tu queria passar naquele aplicativo. O brasileiro passa em média, segundo alguns estudos, em média o tempo em dispositivos móveis de 6 a 9 horas por dia. Eu tenho certeza que tu dorme menos tempo do que tu passa de tempo no celular. Novamente, se tu trabalha com isso, é mais compreensível. Tu não trabalha com isso, puxa, sei lá, é uma coisa... Como eu falei, é um exemplo do Brasil. O brasileiro passa muito tempo no celular. Então, tu ativar esse tempo de uso, isso ajuda muito a pelo menos a gente ter uma noção de quanto tempo a gente já passou no dia. Nos faz perceber o quanto a gente está gastando de tempo naquele lugar. Mesmo que tu coloque um limite de, sei lá, 5 horas por dia, o que já é bastante tempo, pensa que isso é metade do tempo que o brasileiro médio vai gastar no celular. Então, assim, tenta também separar... É quase um trabalho mais de análise mesmo, assim, de tu entender quais são os que tu usa mais, e também isso dá pra ver no celular quais os aplicativos que tu mais usa e tu gasta tempo durante o dia, e tentar dar uma filtragem, tipo assim, vou deixar 2 horas pra esse, 1 hora pra esse, meia hora pra esse, sabe? Eu recomendo fazer isso com aplicativos que tu sente que tu perde tempo, então tá ali estudando, por exemplo, ou trabalhando, tá só gastando tempo mesmo, perdendo tempo. Então isso te faz uma mudança drástica na tua vida, porque novamente isso vai te fazer perceber o tempo que tu tá investindo naquele lugar. Número 7, e também a última, eu falei que era 8, mas eu contei errado. Evite mexer no celular nas primeiras horas do dia. Eu sei que é muito difícil tu apertar o modo soneca ou desligar o despertador e já não puxar o celular para dar aquela olhadinha, aquela conferida em tudo. Eu sei, é muito difícil. Eu ainda luto muito com isso. Acho que de todas as coisas que eu tô falando aqui, talvez seja uma das mais difíceis. Mas eu tenho tentado fazer algumas coisas para manipular isso de alguma forma. Então o que eu faço? Eu tirei o despertador ou botei no modo soneca, enfim, eu tento não mexer no celular, de tipo, não abrir o WhatsApp, não abrir o Instagram, porque novamente o mundo não vai ter acabado, não vai mudar a tua vida se a primeira coisa que tu fizer vai ser abrir o Instagram ou abrir o WhatsApp, entende? Então eu tenho tentado fazer algumas coisas diferentes, que é, sei lá, bota um fone. Eu tenho muito costume de pegar e botar um podcast de notícias, enfim, de atualizações, pra mim começar o dia informado, bem nessa coisa mesmo assim, meio velho de rádio. Então, eu tenho meio que essa mania ainda. Se eu não faço isso, eu tento ler um livro. E assim, não precisa... Não tô dizendo pra tu acordar e passar 2 horas lendo um livro de manhã. Não é isso, porque eu também não faço isso. Mas assim, começa devagar. Começa lendo 5 páginas de um livro. Começa lendo 10 minutos, 15 minutos. Fazer algo, mesmo que seja pouco, é muito melhor que não fazer nada. O feito não pode ser inimigo do perfeito. E assim, eu vou dizer por experiência própria novamente, eu comecei devagar. Eu comecei lendo, sei lá, 5 páginas por dia. Aí daqui a pouco eu tava lendo 10. Aí daqui a pouco eu tava lendo durante meia hora. E eu já me peguei alguns dias assim, principalmente dias mais tranquilos, que eu acordei muito cedo e eu fiquei lendo durante 45 minutos, 1 hora. E assim, tu já começa teu dia de um jeito diferente, sem ficar tomando aquele monte de informação na cabeça, visualmente falando que tu tá meio devagar ainda. Não tem por que tu tomar essa enxurrada de informação na cabeça. Enfim, nosso cérebro não tá preparado para isso, e até hoje eu acho que nosso cérebro não tá suficientemente pronto ainda para receber o tanto de informação que a gente recebe. Então começar o teu dia um pouco mais devagar, eu tenho certeza que vai fazer o teu dia começar melhor e por consequência o restante dele inteiro. Começa devagar, não tem problema, mas tenta colocar isso aos poucos no teu dia, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, e uma diferença drástica depois de um tempo. Eu falei ali antes que eram 8 e daí eu percebi que eram 7, mas na verdade eu percebi que eram 8 mesmo, porque a 8 é quase que um grande finale, que eu chamaria de seja viciado nas suas paixões e não nas distrações. E pra ser sincero, essa última parece meio que uma junção de um grande balaio de todas as outras uma só. Mas eu dei o exemplo da galinha antes e pode ter soado meio cômico, mas enfim, é meio que uma obsessão que eu tô tendo agora nesses últimos tempos. E é isso, eu tento engajar e tento ir atrás de coisas que realmente de alguma forma interessam, mesmo que seja de uma forma meio em tom de piada, assim, porque sei lá, não vou conseguir criar galinhas na minha casa tão cedo. Talvez se algum dia eu chegar ao ponto de ter um lugar pra criar galinhas, aí eu com certeza vou ter galinhas, mas é uma coisa pra agora. Mas assim,
Quais são as suas coisas que tu gosta? Sei lá, é ficar vendo vídeo de marcenaria, é ver vídeo de pessoas caminhando na rua, em ruas ao redor do mundo. Tem interesse em história, então tu quer ficar ouvindo histórias de povos antigos. Sabe? Tenta focar nisso e tentar fugir um pouco desse lugar de ficar preso em coisas que, primeiro, não vão te levar a lugar nenhum, mas que principalmente vão te tocar de alguma forma em algum lugar que vai te causar raiva. E eu sei que talvez tudo isso esteja parecendo numa coisa meio coach demais, mas é que de fato eu tenho ouvido muita gente ao meu redor reclamando de estar passando muita raiva e mandando coisas, falando, tu viu isso aqui, que horror, não sei o que, e eu fico, cara, isso não chegou em mim. Por quê? Porque é isso, eu tento botar todos esses pontos que eu trouxe aqui, eu tô há muito tempo já fazendo isso, eu sinto que eu dei quase que uma blindada assim no meu algoritmo, que eu não fico recebendo coisas que realmente não são do meu interesse. Enfim, eu acho que todos esses pontos aí são bem interessantes e podem ajudar bastante. Então, eu acho que esse, sendo franco, tenha sido o mais direto ao ponto e sem muito rodeio e ficar devaneando demais que eu já tive até hoje. Mas é que realmente é uma coisa que eu já tenho pensado há algum tempo e que eu já pratico bastante tempo. Eu sei que tem feito bastante diferença na minha vida. Eu espero que ajude mais pessoas. Então é isso, não deixa de comentar se você gostou, obviamente, porque se só tá passando raiva vendo isso, primeiro, eu recomendo que vá procurar alguma pessoa que cuide de cabeça, porque passar raiva com esse tipo de conteúdo não faz muito sentido. Mas deixe seu comentário, compartilhe com alguém que você sabe que tá passando muita raiva hoje em dia com a internet. Eu realmente acho que esse mini manual pode ajudar de verdade. E a gente se vê numa próxima. É isso. Tchau. Não sei porque eu fiz.